Bom dia, bom trabalho para vocês e bom dia, bom trabalho e vou soltar para vocês uma parábola das Santas Escrituras, né? Vou soltar sobre a candeia do nosso corpo, pelo que eu já li várias vezes essa parábola, a candeia do nosso corpo são nossos olhos. Mas só que eu vou ler para vocês para que vocês compreendam, né? Vocês têm um pouquinho de paciência, porque eu tô procurando. Só que ela tá marcadinha, essa... Eu já encontrei ela pra soltar pra vocês, tá bom? Pronto, já achei. Não falei pra vocês ficar bem marcadinha, era só pra me soltar pra vocês, entendeu? Esses dias eu confesso a vocês que eu tô baqueada, né? Mas isso não vai me impedir de eu fazer a vontade de Deus, né? Cantar devagarzinho eu canto e fazer a vontade de Deus também do mesmo jeito, né? Mas tô baqueada, viu? Mas Jesus tá na frente, né? Ó. Lucas 11 e o versículo, essa parábola, só é 4 versículos, mas é 4 versículos importantes. O primeiro é o que? Falando sobre velório. Os segundos são justamente sobre o nosso corpo, né? Ó. Mas vou começar do início, essa parábola. E é a parábola da candeia do corpo, a parábola da candeia do nosso corpo, né? Ó. E ninguém acende uma candeia e põe em oculto, nem debaixo de alqueire, mas no velado, para que os que entrem vejam a luz. Isso também se refere ao quê? Para que nós sejamos luz no mundo. Nós temos que ser a luz do mundo, porque Cristo nos concedeu o que? Algo, né? Cristo nos concedeu a nossa salvação. Quando nós acolhemos a nossa salvação que Cristo nos concedeu, nós temos que ser o quê? Nós temos que ser a luz do mundo, igual ele foi, né? Igual ele é, né? Então, ó. As candeias, o segundo versículo 34. A candeia do corpo é os olhos, sendo, pois, os teus olhos simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Se os meus olhos forem bons, todo o restante do meu corpo é luminoso. Se os meus olhos forem bons, que por aqui entra a luz, né? É só vocês imaginarem, ó. A candeia do corpo é os olhos, pronto. A minha candeia do meu corpo são os meus olhos. Sendo, pois, os teus olhos simples, também todo o teu corpo será luminoso. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo é o quê? Resplendoso, né? Então. Mas se for mal, o teu corpo será tenebroso. Se os meus olhos forem mal, pode ter certeza que a minha alma que é treva. Deus o livre, está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja treva. Então, Cristo manda o que? Nós mesmos se examinar para ver se a luz que há em nós
numa treva. E ele ainda entra em mais detalhe, mais profundo nesse versículo aqui embaixo. Ó. Vê, pois, a luz que em ti há não seja treva. Olha o último versículo, ó. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em treva parte alguma, todo será luminoso. Ele ainda manda nós examinar se em algum canto do nosso corpo não há treva, que se houver treva, a gente pode perder a nossa salvação por causa desse, né? Vocês examinam, ó. Vou repetir, ó. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em treva parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Se no nosso corpo não há nem um pinguinho de treva, né? Tá repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Pronto, eu soltei essa parábola inteira para vocês. Sobre o quê? Sobre se os nossos olhos forem bons, todo o nosso quê? Todo o nosso interior, porque vocês vê que lá no Jardim do Éden, começou pelo quê? Pela cobiça. Ela viu, ela desejou, ela achou aquela ave bonita e boa para o quê? Para o entendimento, para ela conhecer o que era o bem e o mal. E ela comeu, né? Ainda levou pro esposo, né? E o esposo poderia ter rejeitado, só que ele não rejeitou. Ele preferiu participar o que da dor que ela estava causando à humanidade inteira, né? Então, qual era a mulher que era capaz de morrer em morte de cruz para nos dar salvação? Ninguém. Tinha que ser por ele. Por isso, ele não pecou, Adão. Ele comeu para poder que viesse o que? A nossa salvação, entendeu? Primeiro tu defende Adão, defenda Adão com unhas e dentes, porque o nosso Salvador, ele é o que é o segundo, ele é o terceiro Adão. Não, o segundo Adão. Terceiro não, tá repreendido, é o segundo Adão, é o terceiro não. É o segundo Adão, vocês me perdoem. E ele também, né, com certeza. Deixa eu ler pra vocês aqui, ó. Como eu falei sobre o Adão, né, agora eu vou soltar pra vocês, que eu sou desse jeito. Se eu falar num assunto pra vocês, eu tenho que mostrar. Porque pra vocês vejam que eu rali, por isso que eu soltei pra vocês, entendeu? E isso me encanta a parte dele, né? Me encanta logo a parte dos dois, que é o primeiro Adão que construiu a primeira família no meio do mundo, né? E o segundo, né? Que trouxe a nossa salvação para nós voltar pro Jardim do Éden. Depois que eu sair daqui, eu vou voltar lá pro Jardim do Éden, né? Ó. Semear corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. O corpo espiritual que Adão e Eva tinham era lá no Jardim do Éden. Quando eles vieram para a terra, então eles morreram. Eles morreram lá no Jardim do Éden, porque Deus disse na palavra dele, ó. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Deus deixou isso aqui principalmente para Adão. Adão não teimou, né? Não desobedeceu, mas Eva, né? Vou ler para vocês, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, ele ainda não tinha feito a Eva não, aqui estava só Adão, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do conhecimento do bem e do mal, toda árvore, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, no dia que eles comeram, eles deixaram de ter o quê? Eles deixaram de ter... eles passaram a viver igualmente nós vimos, né? A mesma coisa, né? Então, porque eles tinham corpo o quê? Corpo espiritual. O corpo deles eles não sentiam frio, eles não sentiam calor, né? Então, porque... E também eles viviam... Pelo tempo que ele passou na terra, né? Que ele viveu bastante. Então, pra vocês verem, ele come a árvore... De todas as árvores ele comia, né? Menos da do bem e do mal, que ele não era para ter comido, né?
Mas o que foi que aconteceu? Ele não, ela comeu, primeiro ela cobiçou, né? Ela viu que a árvore era boa, né? Pra dar entendimento. Deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se é essa daqui, ó. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Você está vendo como a serpente, o inimigo, né? Deus diz uma coisa, ele vai lá e fala para as pessoas outras coisas, né? Ó, o inimigo é sagaz, por isso que eu digo a vocês: cuidado. Porque Deus sabe que não. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e serás como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela fruta era boa para comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar um entendimento, tomou-se do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Você está vendo? Ela viu a fruta, né? Ela olhou, ela viu que a fruta era boa e agradável, né? Deixa eu repetir aqui, ó. Não morrerás dela, né? Não morrerás dele, nem dele tocarás, para que... Não, agora saltei, deixa eu repetir aqui pra baixo. Abrirão os seus olhos e serão como Deus, saberão o bem e o mal. E vendo ela, tá vendo? Começou pelos olhos, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos. Então, começou tudo que pelos olhos, né? O inimigo botou o quê? Uma semente na cabeça dela, né? E ela olhou, ela achou o quê? Deixa eu repetir. Agradável, deixa eu repetir, ó. Para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também a seu marido, e ele comeu com ela. Você está vendo? Começou tudo pelo que? A teimosia, o pecado. Começou porque ela olhou e ela viu, entendeu? Muitas pessoas fazem o quê? Muitas pessoas às vezes veem as coisas e assim, é bonito, é maravilhoso, vou fazer também. Entendeu? E o inimigo já sabe como a fraqueza do ser humano, ele vai logo no ponto ideal, né? Mas tá repreendido, ó. Semenciar corpo natural, que é o corpo que a gente tem, né, ó. Ressuscitará corpo espiritual, que é o mesmo corpo que Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, que é o mesmo corpo que Cristo pegou novamente. O Messias não veio para a terra? O Messias não ressuscitou entre o mundo dos mortos? Então ele pegou o corpo dele, entendeu? Que é justamente o corpo que nós vamos ter. Assim será também, não, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante, porque ele ressuscitou entre o mundo dos mortos e nos trouxe o quê? Ele nos trouxe o quê? Esperança para nós, né? Da gente ressuscitar igualmente, ele ressuscitou. Da gente ter o mesmo corpo que ele tem, né? Então, para você ver, né? O tamanho da grandeza dele. Mas não veio primeiro o espiritual? Primeiro veio o espiritual, que foi o corpo de Adão e de Eva lá no jardim. Foi por isso que eu li aquela parte para vocês, que o primeiro de todos, antes do nosso corpo, veio primeiro o espiritual. Para depois que ela pecou, que ela comeu, né, que ela morreu, e ele também, aí foi que veio o corpo, o quê? Corpo natural. Mas primeiro o corpo espiritual, entendeu? Que é justamente o que nós estamos procurando ele, entendeu?
Ó, mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural e depois o espiritual. Ó, primeiro veio o espiritual, ó, deixa eu repetir novamente, não veio primeiro o espiritual, foi lá no Jardim do Éden, depois veio o corpo nosso mortal, né? O terrestre, né? Como tem escrito na Santa Escritura, para depois nós pegar novamente o corpo espiritual, que é o corpo o quê? Primeiro corpo que a gente tinha lá no Jardim do Éden, entendeu? É que é pra deixar assim bem explicado, né? Que vocês sabem que eu gosto de explicar as coisas, né? O primeiro homem da terra era terreno, tá vendo? O segundo homem, o segundo homem, o Senhor é do céu. Você está vendo? Glória a Deus, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres e qual o celeste, tais também os celestes. Então, tá vendo aí? Glória a Deus, é muito maravilhoso, né? E agora digo, vós irmão, deixa eu ver se eu não pulei. Não, acho que eu pulei. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celeste. Você está vendo? A mesma imagem que nós trouxemos do terreno, né? Então, nós vamos trazer também a imagem do que? Do celeste, né? Glória a Deus. Para vocês verem. Encerrei por aqui. Encerrei no versículo 49 para vocês. Encerrei para vocês, né? Para poder o vídeo ficar pequeno e vocês gostarem de assistir, né? Porque parece que as coisas de Deus não é muito favorável. Que as pessoas gostam de escutar, gostam de ouvir, né? Tudo que eu olhei aqui foi 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. E o versículo 44, 45, 46, 47, 48, 49. Até o 49 eu li para vocês. 1 Coríntios 15. É porque eu gosto de deixar essas coisas bem explicadas para vocês, né? Algo também que eu vou soltar um versículo para vocês também, muito maravilhoso, ó. Não vos não vos predais e um jugo desigual com os infelizes, porque que sociedade tem a justiça com a iniquidade? A justiça com a iniquidade não tem nada a ver. E que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem comunhão nenhuma. A luz com as trevas. Treva é uma coisa. Você vê que até o dia é separado da noite. Pra vocês verem que o dia é o quê? O dia é claridão. A noite é o quê? A noite é o quê? Vem as trevas, né? Então, pra vocês verem, né? Luz é uma coisa. Treva é outra coisa, né? Encerrei pra vocês. Agora eu vou soltar o último versículo. Como eu soltei esse versículo aí, agora eu vou soltar um da santidade, né? Da santidade eu vou falando sobre Adão. Vou soltar outro versículo referente a ele, ó. Um só Deus e Pai de todos. Ele tá dizendo que ele foi o pai da geração desde o início da fundação do mundo, ó. Um só Deus. Ele é Deus sobre o quê? Sobre toda a face da terra. Até não existe final. Não existe final de Deus, entendeu? Ó, um só Deus e Pai de todos. Ele é o quê? Nosso Pai, né? Glória a Deus. O qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, ele não deixou ninguém de fora. Até os olhos são o quê? Filho dele, mas são filho desobediente, filho teimoso, né? Pronto, encerrei para vocês daqui. Agora eu vou lá pro versículo para falar da santificação, né? É porque, para vocês entenderem, porque eu tava falando sobre o Jardim do Éden, tava falando sobre aquele versículo. Então, todos esses versículos que eu tô soltando para vocês tem tudo a ver, entendeu? Agora, embora
tem 2 versículos aqui que eu quero soltar pra vocês, que ele é muito maravilhoso. Eu já tô em cima. Bora lá, ó. Hebreu 12 e o versículo 14. Hebreu 13 e o versículo 14 novamente. Ó. Segue-se a paz com todo. Paz é o quê? É união entre os irmãos. Paz é união. Segue-se a paz com todo. Ele não deixou nenhum de fora. Segue a paz com todo e a santificação. Para todos nós se santificaram, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem união, sem paz, ninguém verá. Ó, sem união e sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém, ele disse que ninguém, entendeu? Porque não temos aqui cidade permanente. Verdade, aqui na terra nós estamos o que? Só de passagem. Mas buscamos a futura. Nós buscamos o que? O reino que foi o que? Preparado para nós desde a fundação do mundo. Por isso que eu vou voltar lá para aquele versículo que eu disse que eu ia falar para vocês, que nós vamos possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É ele agora que eu vou soltar para vocês. Só tem um pouquinho de paciência, que é só enquanto eu encontro para soltar para vocês, né? Pronto, já achei, glória a Deus, é muito maravilhoso, ó. Então o rei dirá, peraí, então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde bendito de meu pai, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino está preparado para o quê? Para aquelas pessoas que estão procurando o quê? União e santificação na casa do nosso Pai. Nós estamos o quê? Quando Cristo aparecer em cima das nuvens, justamente para nos levar para lá, entendeu? Para nós possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, entendeu? Encerrei para... Vocês me perdoem. Mas não posso parar não, tem que fazer, né? Vixe, que coisa mais grande, meu Deus. É uma folha inteira. Sinar do templo do fim. Aqui é o que? Sinar do templo do fim. Eu vou fazer uma parábola pra você em outro vídeo. Esse vídeo eu vou deixar ele curtinho pra me soltar pra vocês, entendeu? Quando for mais tarde, estiver mais melhor, eu faço o vídeo dos sonhos, quase tudo, num vídeo só pra vocês. Vou soltar só o sonho. Sem soltar Santas Escrituras, eu vou soltar só os sonhos, um em seguida do outro, entendeu? Todos os meus sonhos eu vou soltar pra vocês. Vai ficar um pouquinho grande o vídeo, porque é muito sonho. Mas todas as minhas revelações eu vou botar em branco pra vocês, né? Não vou deixar, não vou guardar uma. Vai ser agora de tarde, entendeu? Quando eu estiver mais melhor, porque eu vim fazer o vídeo, aí que eu... Tá entendendo? Mas glória a Deus. Glória a Deus, porque eu tô aqui e tô fazendo, né? E... depois eu vou fazer uma parábola desse daqui também pra vocês. E sobre a segunda vinda. Sobre a segunda vinda do Messias, né? Também é muito importante também pra mim soltar pra vocês. Tudo que tá nas Santas Escrituras eu tenho que soltar pra vocês, né? Bora lá? Pois um bom trabalho pra vocês. Bom começo de semana, né? Que Deus abençoe a semana de vocês, o trabalho de vocês. Abençoe a vida de vocês, abençoe a saúde de vocês, que abençoe a todos nós, entendeu? E nos guarde e nos proteja, porque dias virão aí, né? É terrível, né? Mas Deus vai o que? De nos proteger. E mais algo que eu vou dizer a vocês, aconselho a vocês que não aceitaram Jesus, procure uma igreja evangélica, procure um pastor e aceita Jesus. Jesus ainda não vê a chance, a oportunidade. Agora, após a vinda dele, aí segue-se para o juiz. Segue-se para o juiz, não. Segue-se para o dia, o restante dos finais do dia do povo na face da terra, né? Para que ele faça o quê? Nova todas as coisas após a vinda dele, após a tribulação. Acabou a tribulação, aí ele vai fazer nova todas as coisas, entendeu? Então, ainda bem, glória a Deus, que é um período só de tempo pequeno, né? Glória a Deus. Grande vai ser, né? Para os que vão ficar para trás, né? Como tem aquela parábola das 10 virgens. 5 vão ser levadas, 5 vão ser deixadas para trás. Por quê? Porque não se desfez das coisas do mundo. Por causa disso, vão pagar um alto preço, né? E os que forem tirados da terra, vai ser tirado para pagar, né? Porque também Deus sabe o teu futuro lá na frente. Deus tirou, porque com certeza se tu ficasse na terra, tu ia se marcar. E Deus vai fazer o quê? Deus te retira antes para que o inimigo não te marque, né? Para que tu não perda a tua salvação. Eloi, Eloi,
La Marcha Bactane. Glória a Deus. Isso aqui foi o meu Salvador que falou. Com certeza foi o último brado dele na cruz, né? Glória a Deus. Que traduzindo é Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Deus. Aí chega, glória a Deus, glória a Deus. Aqui é a morte do Senhor, né? Glória a Deus, que me dá logo uma angústia. Porque aqui tá falando o que? Dos últimos momentos do nosso Salvador, do nosso amado, da nossa alma, aqui na face da terra, né? Assim, né? Mas depois do terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ninguém detém mais ele, né? Glória a Deus. Vai ser o que? Para toda a eternidade, né? Então, não tem fim mais do que o nosso Salvador, né? Quer dizer que nunca teve fim, né? Ele só teve que padecer por nós. Que o Deus, ele é o que? Deus, ele é eterno, entendeu? Por isso que ele nos trouxe o que? Também para a terra, né? Para nós ser o que? A semelhança dele, né? Fui.